Hoje vamos falar sobre o pedido de Gilmar Mendes para a PGR investigar o senador Alessandro Vieira, o projeto do governo para o fim da escala 6x1 e trazemos os números da mais recente pesquisa Genial Quest sobre a corrida presidencial. E eu começo o quadro de hoje com o nosso comentarista Alessandro Soares. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos lá, Alessandro. Nosso primeiro tema trata da relação entre poderes. O ministro Gilmar Mendes pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue o senador Alessandro Vieira por abuso de autoridade. A medida acontece depois do parlamentar pedir o indiciamento de ministros do STF por crime de responsabilidade, entre eles Gilmar Mendes, no relatório final da CPI do crime organizado. O texto foi rejeitado, Alessandro, pela comissão, muito criticado pelo decano da corte, que chegou a classificá-lo como um erro histórico. Agora, Alessandro, Gilmar erra ou acerta ao acionar a PGR contra o senador? Carol, ontem eu tive a oportunidade de ver a fala do senador Alessandro Vieira, falando depois que o ministro Gilmar Mendes fez os seus comentários, suas observações, também enviou a notícia ao Ministério Público, ao Procurador-Geral da República, e me surpreendeu bastante, porque, veja, o Alessandro Vieira fala com uma calma, com uma serenidade, com uma seriedade sobre o relatório que ele mesmo elaborou. E quando você olha o relatório é basicamente, eu acho que não tem nenhum outro termo, é um absurdo, né? Quando você olha o relatório, verifica o que ele colocou naquele relatório, o raciocínio, a lógica do relatório, o seu conteúdo e a maneira como ele fala, é uma contradição imensa. Então, veja, quando isso chega no Supremo Tribunal Federal, no atual contexto, e você verifica que dentro desse relatório, no fundo, quando a gente olha, e aí, veja, a gente pode fazer muitas análises do porquê o senador Alessandro Vieira fez isso. Mas me parece que um dos elementos é que ele, de alguma forma, tentou utilizar isso como um discurso político para finalizar a comissão parlamentar de inquérito e, de alguma maneira, também sair com uma imagem positiva do ponto de vista eleitoral. Pelo menos essa é a impressão inicial que a gente tem, já que no relatório, toda essa discussão técnica sobre o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal parece mais um discurso de caráter populista para fora da comissão parlamentar de inquérito do que alguma coisa realmente embasada. E eu estou falando isso aqui, eu acho que 90%, pelo menos 80% dos juristas que leram esse relatório do senador Alessandro Vieira devem concordar com isso, pelo menos, se tiverem um mínimo de formação jurídica. Mas a questão é, bom, e a resposta do ministro Gilmar Mendes? Aí nós temos que olhar com muita atenção, porque, veja, é verdade que o senador Alessandro Vieira provavelmente fez isso pensando em questões eleitorais. É provável que ele tenha feito dessa forma, mas o contexto atual não ajuda o senador. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma Suprema Corte que nós temos atualmente sendo atacada constantemente, tanto por motivos razoáveis, quanto por motivos ilegítimos. E aí você vê uma situação onde você tem uma comissão parlamentar de inquérito que tenta fechar os seus trabalhos e que vai funcionar no futuro, provavelmente, como um dos elementos para tentar, lá na frente, talvez como uma proposta política, particularmente da extrema-direita, caçar ou ameaçar o Supremo Tribunal Federal. Vale dizer aqui que no próprio relatório do senador, você vai encontrar ali até uma certa nuance de, olha, a nossa decisão é tomada também contra decisões do próprio Supremo Tribunal Federal em processos, como, por exemplo, habeas corpus que foram, decisões em habeas corpus que foram proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e que dizem respeito à atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito. O que isso significa, em última análise? Significa também uma tentativa de intervenção nos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. E repito aqui, Carol, para um poder legislativo que nos últimos anos tem argumentado, narrado e atacado o Supremo Tribunal Federal, dizendo que o Supremo tem violado suas competências, é estranho que você utilize a Comissão Parlamentar do Inquérito para fazer exatamente aquilo que você indica que o seu adversário de momento, que é o Supremo Tribunal Federal, está fazendo. Então, acho que o ministro tentou ter uma reação com relação a isso, tentando se precaver, ou seja, olha, não tentem fazer esse tipo de coisa. Então, é muito difícil você falar para o ministro que ele está errado, né, com relação a esse tipo de situação, já que você tem um contexto muito mais complexo.
Alessandro, vamos para o nosso segundo assunto, é o fim da escala 6x1. O governo enviou ao Congresso um projeto sobre o tema com urgência constitucional, o que torna obrigatória a votação pelo Congresso em até 45 dias. Enquanto isso, na Câmara, a mesma pauta também é analisada através de uma proposta de emenda à Constituição. Por lá, a PEC está na CCJ, teve parecer favorável do relator, mas a votação foi adiada por causa de um pedido de vista da oposição. A questão que trazemos, Alessandro, é essa estratégia do governo de enviar o projeto, de trazer agora esse tema, é correta? Carol, acho que desde o começo do ano a gente sabia que havia uma pauta por parte do governo com relação à escala 6x1. Isso tinha sido colocado desde que os trabalhos parlamentares se iniciaram no Congresso Nacional lá em fevereiro, e isso vem caminhando. O que ocorre agora? Essa estratégia que é montada pelo governo, ela diz muito respeito aos procedimentos internos do parlamento, ou seja, não basta querer a aprovação de um projeto, você precisa passar por todo o procedimento de debate. As decisões do Congresso Nacional, é importante dizer, elas não saem do dia para a noite, as propostas não chegam no plenário e as pessoas simplesmente votam, mas elas são debatidas em comissões, passam por períodos de amadurecimento, até que vão então a plenário, pelo menos como regra geral. Qual é o problema quando você olha a PEC? O projeto de emenda constitucional, a teor da própria Constituição de 1988, ele tem um rito muito específico. Ele não passa por sanção e veto do presidente da República, mas é um projeto que tem que passar pelo menos por 2 votações, 2 turnos em cada uma das casas do Congresso Nacional, o que é um requisito superior quando nós imaginamos um projeto de lei ordinário, e tem que passar também por uma votação de 3/5, com possibilidade aí ainda, 3/5 tanto da Câmara quanto do Senado, com possibilidade ainda de você ter pedidos de vista, você ter intervenções dos parlamentares. Qual é o medo, então, do governo? Que esse trabalho parlamentar demore tanto tempo que prejudique a aprovação desse projeto nesse ano. Existe também, naturalmente, um interesse aí, talvez escondido por parte de uma parte da oposição, pelo menos, de não ver esse projeto prosperar. Afinal, nós estamos em ano eleitoral e aí um projeto desse tipo sendo aprovado nesse momento pode gerar aí um benefício, entre aspas, para o governo. Ou seja, eles não estão pensando tanto no benefício que pode trazer à população, mas com relação particularmente ao calendário eleitoral e ao benefício que pode trazer ao governo nesse momento de disputa nas eleições, que se inicia, já estamos num período de pré-campanha eleitoral. Então, veja, Carol, o governo olhou esse cenário, viu essas possibilidades, viu essa possibilidade de não ser aprovado até o final do ano e imaginou, bom, vamos enviar um projeto de lei. Porque no projeto de lei o trâmite é um pouco mais simplificado, não é uma emenda constitucional, não altera o texto constitucional, mas simplesmente é um projeto infraconstitucional, abaixo da Constituição, uma lei, e que pode ser aprovado de uma maneira mais fácil, com maioria simples, presente em maioria absoluta, aprova no Congresso, na Câmara e no Senado, e isso vai então à sanção do presidente da República. Para alguns, isso leva para o colo do presidente do Poder Executivo os benefícios, ou melhor, os ganhos com relação à aprovação do projeto, já que é um projeto que sai do próprio governo e volta para a sanção do presidente da República. Então haveria também uma disputa para ver quem é o pai da criança, já que existe uma demanda pública muito grande da população com relação ao fim da escala 6x1. Carol. Alessandro, esbarramos aqui no tema eleições. Então vamos seguir no assunto. Trazemos números da mais recente pesquisa Genial Quest sobre a corrida presidencial. O levantamento aponta Flávio Bolsonaro e Lula empatados no eventual segundo turno, com vantagem numérica do senador. É a primeira vez que isso acontece nesse levantamento da Quest, que traz aí uma série desde agosto de 2025. Flávio Bolsonaro soma 42% e Lula 40%. Alessandro, em que medida as pesquisas eleitorais pressionam o governo que busca uma reeleição? Carol, pesquisa eleitoral é um retrato de momento. Eu já vi muitos, tanto membros da oposição quanto pessoas do governo, muitas vezes, às vezes desqualificam uma pesquisa ou outra, mas o fato fundamental sendo uma pesquisa minimamente razoável, sendo divulgada e havendo debate público, você leva isso em consideração. Não importa se essa pesquisa foi mal feita ou bem feita, ela tem algum nível de impacto público. Não é sem motivos
que a própria Justiça Eleitoral regulamenta essa questão das pesquisas eleitorais no processo eleitoral. Quando, naturalmente, você recebe uma pesquisa eleitoral, você vai fazer uma análise estratégica do que está ocorrendo. Acho que o governo tem hoje uma certa consciência de que a eleição, já tem faz um bom tempo, até o próprio presidente Lula já o disse, que a eleição vai ser uma verdadeira guerra civil do ponto de vista político eleitoral. Hoje o Flávio Bolsonaro é um sujeito que está herdando no fundo, com o sobrenome que tem, está herdando aquilo que foi acumulado politicamente pelo seu pai. Eu às vezes até me pergunto se na pesquisa eleitoral as pessoas verificam qual é o primeiro nome, talvez eles só olhem o sobrenome Bolsonaro, e isso tem uma força política muito importante, porque é um nome já reconhecido pelo eleitorado, mas isso indica também para quem é oposição, ou melhor, para quem está hoje no governo com relação ao Bolsonaro, ao Flávio, é que você teria que criar uma estratégia para minar essa candidatura, eu falo minar uma candidatura, minar de maneira legítima a candidatura do Flávio Bolsonaro, e o que exige, então, você criar uma estratégia, inclusive, discursiva. E aí eu acho que o governo está pensando qual é a melhor estratégia. A gente sabe que tem um cardápio enorme, acho que vão ser utilizadas todas as estratégias possíveis. O Flávio, ao contrário do presidente Lula, não é um sujeito que foi atacado durante anos e anos e anos e anos, né, em processos eleitorais, que passou desde 1988 por diversos testes políticos, então talvez ele vá sangrar muito ainda até as eleições. Essa é uma expectativa que se coloca, mas a gente sabe também, Carol, que nos últimos tempos essas regras, aquilo que aconteceu no passado, às vezes não se aplica aos contextos contemporâneos. A gente viu isso no processo eleitoral que elegeu o próprio presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, várias previsões ali que não se cumpriram porque havia uma novidade política, de contexto, de estrutura, de debate político, inclusive com as redes sociais, e aquilo ali não se realizou. Mas do ponto de vista muito pé no chão aqui, olhando a realidade, a gente sabe que muita coisa tem para rolar e que o presidente Lula não é um candidato fácil de se bater, mesmo em contextos de grande dificuldade, como é esse contexto agora desse processo eleitoral. Carol? Essa foi a opinião do Alessandro Soares, nosso comentarista, que volta na terça-feira para o nosso Liberdade de Opinião. Obrigada, Alessandro. Um ótimo fim de semana. Obrigado, Carol. Você também, para todos.